Olá, família típica. Advogado enrolado é uma coisa que as pessoas acusam com muita frequência. Eu ouço muita gente dizendo isso, reclamando para mim, inclusive. Olha, doutor, o meu advogado está me enrolando, faz 3 anos que o meu processo está tramitando e não tem decisão. O que fazer? Só pode consultar para mim, eu quero saber por que o advogado está enrolando. Você quer mesmo saber? Então aguenta aí que eu já te conto. Pois é, muita gente, quando percebe que o processo está demorando, bota a culpa no advogado. Fala que o advogado é enrolado. Esse advogado, eu estou pagando ele, paguei adiantado e ele nunca resolve o meu processo. Vamos fazer justiça aqui? Olha, você pode não concordar de início, mas até o final desse vídeo você há de concordar. Na maioria das vezes, claro que algumas poucas vezes pode ser que o advogado não fez aquele esforço de agilização que o cliente espera dele. Mas em 99% dos casos, não é o advogado que está enrolando. Existem motivos para o processo não andar, razões pelas quais o processo fica parado. E eu gostaria de te explicar nesse vídeo algumas dessas razões que faz com que o processo demore a acabar, com que o processo, como diz no popular, não termine nunca. Eu vou te explicar aqui os motivos pelos quais isso acontece. Mas antes, eu queria te pedir para se inscrever nesse canal e também para clicar no sininho para você ser notificado de outros vídeos com temas interessantes como esse que a gente produz dia a dia aqui no canal Direito Especial. Então, dá essa moral aí para a gente. Vamos lá. Olha, existem vários motivos que fazem com que o processo demore. O primeiro desses motivos, eu vou reconhecer aqui que em raríssimas vezes é o advogado. Raríssimas vezes, tá? Muito raras. Mas antes de ser o advogado, vamos considerar os outros motivos. O primeiro deles é a quantidade de processos. Existe uma quantidade gigantesca de processos no Brasil. O Brasil é um país que litiga muito. E litiga muito por várias razões. Porque aqui há muito desrespeito ao direito das pessoas. Eu opino que as indenizações são muito baixas, né? Aqui não tem aquela chuva de indenizações milionárias que tem lá nos Estados Unidos. Porque quando tem um movimento de advocacia de massa nos Estados Unidos, em que as pessoas, em grande volume, começam a processar empresas ou órgãos públicos, as indenizações são muito altas. Então, existe um interesse, um engajamento das empresas em evitar que o processo aconteça. Porque quando ele acontece, as indenizações, as condenações são muito altas, pode quebrar uma empresa. Então, eles fazem de tudo para a pessoa não ir na justiça. Então, isso diminui a litigância. No Brasil, as indenizações são muito baixas e os desrespeitos aos direitos são muitos. É muito recorrente. Então, esse deve ser um dos motivos pelos quais as pessoas litigam muito no Brasil. Outro motivo, eu consideraria aqui, pode ser também o excesso de advogados. O Brasil tem mais de 1.500 cursos de advocacia, cursos que formam bacharéis em direitos que poderão vir a ser advogados. Então, as pessoas se formam, se inscrevem e são aprovadas no exame da Ordem dos Advogados do Brasil e depois elas têm que trabalhar, né? E quanto mais escritórios de advocacia, mais litigância, naturalmente. Esse excesso de litigância faz com que o juiz tenha milhares de processos para julgar. Eu imagino, porque não sou juiz, sou advogado, mas que com a dificuldade que eu observo, eu tendo centenas de processos, tem dia que me falta tempo para fazer as coisas pessoais do dia a dia. Imagina um juiz que não tem centenas de processos, que tem milhares de processos, milhares, e o juiz tem que ter contato com o processo inteiro. Para ele dar uma boa sentença, ele tem que ler o processo todinho. Pode ter 1 milhão de páginas no processo que o juiz vai ter que ler 1 milhão de páginas para poder julgar. Então, esse excesso de processos na mesma vara para o mesmo juiz faz com que esse juiz demore mais tempo para despachar nos processos, para dar decisões, porque as decisões do juiz, elas impulsionam o processo. E muitas vezes o processo fica parado 1 ano sem nenhuma decisão do juízo, dependendo só de uma decisão do juiz para tramitar. Vou te dar um exemplo. Você começou um processo.
contra um plano de saúde. Você começou o processo para conseguir uma terapia. O juiz deu a liminar, mandando o plano de saúde oferecer a terapia para o seu filho e intimou o plano de saúde a apresentar a contestação, que é a defesa deles. O plano de saúde apresentou a defesa e o próximo passo do juiz seria dar um despacho de organização do processo, definir quais são os pontos controvertidos daquele processo, né, para saber o que precisa ser provado no curso do processo e intimar as partes para dizer que provas elas pretendem produzir na audiência de instrução e julgamento. Muitas vezes, a parte ré protocola a contestação e o juiz não diz nada durante 8 meses, 9 meses, 1 ano. E o processo fica parado esse tempo todo. Ok, se você tem uma liminar a seu favor, ótimo. Essa demora, essa falta de celeridade no trâmite do processo não vai te prejudicar, porque você está no lucro e tem a liminar. Mas e se você não tiver a liminar ainda? Se o juiz estiver esperando a contestação e a produção de mais provas para dar uma liminar, aí você vai ficar esperando sem, né, condições de obter o direito até que o juiz delibere. Então, o excesso de processo, eu não estou culpando o juiz aqui não. O excesso de processos, que é humanamente impossível de ser julgado com a mesma celeridade de algumas centenas, de alguns processos, é que é um fator que deve ser considerado na hora de avaliar a demora na duração do processo. Além disso, tem uma outra questão, que é o processo contra a fazenda pública, o processo contra o órgão público, prefeitura, contra o Estado, contra a União, contra os departamentos, as autarquias, enfim, hospitais, Detran. Esses processos que são contra o poder público tem um prazo especial para respondê-los. O poder público tem o dobro do prazo de uma pessoa comum, como eu e você, para contestar, para se defender. Então, se eu, pessoa comum, tenho 15 dias úteis para apresentar uma contestação, se eu atrasar um dia, vai ser revelia, vou perder o processo. Mas o poder público tem o dobro desse prazo. Então, ele tem 30 dias úteis. Na prática, isso dá quase 2 meses, né? Às vezes dá 2 meses. É o dobro do prazo. Além disso, os processos contra o poder público, vamos imaginar que você ganhou um processo contra a prefeitura aí da sua cidade. Você processou a prefeitura pedindo uma terapia para o seu filho. Você ganhou. Só que a prefeitura ainda não cumpriu. Você tem a sentença, mas a prefeitura não cumpriu. E você não pode executar a sentença imediatamente, porque o processo condenatório, isto é, a sentença condenatória contra o poder, quando é contra o poder público, prefeitura, Estado, União, autarquias e tal, ela tem que passar pelo reexame necessário. A remessa obrigatória. Ou seja, mesmo que o poder público não recorra da sentença, a sentença tem que ir para o tribunal de qualquer jeito. Tudo isso atrasa o curso do processo. Além disso, se o poder público tem o dobro de prazo para poder se defender, para recorrer e tudo mais, o juiz não tem prazo para nada. Até tem, está na lei que ele tem um prazo para tudo. Só que se ele não cumprir esse prazo, não acontece nada, não tem consequência. Por isso, na justiça brasileira, entende-se que o prazo para um juiz dar uma decisão ou praticar um ato dentro do processo é um prazo impróprio. Impróprio porque não tem consequência nenhuma. Ele vai fazer do jeito que ele puder. Se ele tiver excesso de serviço, ele vai paralisar alguns processos e vai cuidar de outros, dos mais urgentes, as deliberações liminares e tal. E não acontece nada se o juiz demorar a se pronunciar nos autos. Já a parte comum que se defende, não. Se perder o prazo, tem consequência. E essa consequência pode ser, inclusive, a perda do direito. Então, gente, eu te apresentei algumas das causas que fazem com que o processo demore. Muitos me perguntam, mas a pessoa com deficiência, a pessoa que tem TEA, ou um processo que se refere a um direito de uma pessoa com TEA, ele não tem que ser mais rápido, não tem um direito de prioridade? Tem sim, existe um direito de prioridade. Esse direito de prioridade, ele deve ser indicado na primeira vez que você se manifestar no processo. Se você for o autor do processo, o seu advogado naturalmente vai falar em um dos tópicos da petição inicial sobre esse direito de tramitação acelerada. Se por acaso, apesar do advogado indicar essa prioridade, inclusive na autuação, porque hoje o processo judicial é eletrônico e
Na tramitação do processo eletrônico, quem faz a autuação e o cadastro do processo é o próprio advogado. Existe um campo ali que o advogado tem que colocar se existe prioridade no processo. Quem tem prioridade? Os idosos, as pessoas com doenças graves e as pessoas com deficiência. Então, o advogado tem que indicar ali que aquele processo ele tem que ficar num status prioritário para ele tramitar mais rápido. Então, naturalmente que o processo, quando está nesse status de prioridade, ele vai ter um tratamento prioritário em relação a outros processos de pessoas que não têm prioridade. Mas é claro que dentre aqueles que têm prioridade existe também uma fila. Então existem muitas pessoas que estão nesse status prioritário. E como existem muitos processos, esses também vão se demorar. Não tanto quanto os outros que não são prioritários, mas também vai demorar. E às vezes é até necessário, dependendo do caso concreto e da urgência concreta, que o advogado bata um papo, que o advogado faça uns embargos auriculares com o juiz, ou seja, uma boa conversa tete a tete ao pé do ouvido do juiz para ver se ele consegue acelerar aquele processo. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Se foi útil, eu peço a você mais uma vez que se inscreva no canal e que clique no sininho e que também compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, como você, possam ter interesse nesse assunto. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.